Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. São Padre Pio, intercedei por nós. Olá, caríssimo, paz e bem, Deus abençoe, que alegria ter você conosco. Não perca a sua fé. Meus irmãos, são N motivos que faz a gente perder a nossa fé. Mas eu preciso dizer aqui, já no início da pregação, mais nada pode tirar a nossa fé. Você não pode permitir. Pois quando você perde a fé, você se desliga de Deus, da presença do Senhor. E tudo aquilo que você passa, jamais você deve deixar tirar da presença de Deus, do amor de Deus, da misericórdia do Senhor. Jamais você deve deixar que isso aconteça. Mas você precisa se abrir para a glória de Deus, para o Espírito Santo de Deus, que pode fazer, que pode realizar infinitamente mais em nossas vidas. Mas você precisa pedir, você precisa clamar sempre para que aumente a minha fé. Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. E muitas das vezes, irmãos, pessoas chegam até mim e dizem assim: Wênio, a pessoa que um dia pregou para mim, a pessoa que um dia me evangelizou, catequizou e disse para mim que aquilo era pecado, hoje eu vivo ele ou ela fazendo isso. O que eu faço? Então o que ele disse para mim não é verdade? Ele inventou? A gente precisa entender uma coisa: se ele caiu no pecado, a gente precisa rezar pela conversão dele. É isso que eu tenho que fazer. Entenda uma coisa: pecado sempre será pecado, jamais irá mudar. Eu sei que nós fomos convertidos por uma pregação, uma homilia de um padre, um missionário, um pregador, um ministro da palavra, um amigo, uma amiga, pelo padrinho, pela madrinha, por alguém conhecido. Mas a gente precisa entender uma coisa: a partir daquele momento que você encontrou com Jesus, Jesus usou daquele irmão, daquela irmã como instrumento. E o detalhe: Deus usou ele. Agora você precisa entender uma coisa: aquele irmão foi canal de graça para você, uma ponte. Mas agora você precisa olhar fixo para Jesus. Todos os padres, missionários, pregadores da palavra apontam para eis o Cordeiro de Deus. Então, entenda esse detalhe. Então, você vê a realidade da vida dele, você não pode olhar e dizer como um motivo para você se afastar ou perder a sua fé, desanimar e sair da igreja. Jamais. As atitudes dele não podem ser motivo plausível de você afastar da igreja. E na verdade, não existe motivo nenhum de você se afastar da igreja. Então você não pode perder a sua fé. Entende? Mas muitas vezes chega a pessoa assim: Wênio, eu sou ferida diariamente, continuamente, por aquele irmão, por aquela irmã, por aquele padre, por aquele missionário, por aquele pregador, por aquele ministro da palavra. Eu já não aguento mais ver a cara dele, já não quero mais ir para a igreja, pois ele me dá muita indireta. Deixa eu dizer uma coisa: isso são vias de santificação. Então, Deus te considera essa via para te santificar. Mas o outro, irmão e irmã, deve ser perdoado e amado. Só isso. Entenda esse detalhe. Isso não é motivo de se afastar da igreja. Wênio, eu rezo a novena do Padre Pio todo mês. Eu rezo o rosário todo dia. Eu vou na missa todos os domingos.
Eu tô na missa, eu sou católico já tem mais de 10, 20, 30 anos e não alcancei uma cura. E aquele irmão que tá aqui na novena do Padre Pio, rezou 3 dias. Aquele irmão que foi na missa 2 dias, já alcançou a graça. Então quer dizer que Deus não me ama? Então, isso não é motivo. Se você não alcançou a graça, a cura, a libertação, não é motivo de você se afastar da igreja. Deus sabe o que é melhor pra minha vida e pra sua vida. Entende? Deus sabe. Talvez o que tá te pedindo, o que você tá pedindo a Deus, não vai te santificar, não vai te salvar, pode te afastar da presença de Deus. Então, tudo a gente precisa ser analisado e parar e pensar e refletir. E nós não somos meninos mimados. A gente chora, grita, é escândalo, chama atenção e o Pai tem que nos dar o que a gente pede. Senão a gente continua gritando, escandalizando. Não, Deus não é assim. Deus não precisa nos mimar. Deus não precisa de nós. Deus não precisa da pessoa do Enio. Deus não precisa. Deus não precisa de você. Eu não estou te diminuindo, mas você precisa de Deus. Eu preciso de Deus porque eu sou miserável. Eu sou pecador. E Deus é o Criador, eu sou a criatura, então eu preciso voltar para Deus. Eu tenho uma dependência de Deus, eu tenho um vazio em mim. E esse vazio é do tamanho de Deus. Eu sou carente, então eu preciso suprir a minha carência. E eu supro na Eucaristia, adorando, rezando, recitando. Então, com isso faz que eu não venha perder a minha fé. Mas aqui eu trouxe 6 motivos que as pessoas perdem a fé. Isso tem acontecido muito. E a gente precisa ter um olhar. E ter um olhar que sabe dizer isso sim, isso não. Mas muitas das vezes, meus irmãos, a gente precisa ser aquele católico que pergunta: irmão, isso é pecado? Católico pode fazer isso ou não? O detalhe que você tem que pensar e refletir: todo católico que tem maturidade, ele não faz essa pergunta. Você examina. Isso me tira da presença de Deus ou isso me aproxima de Deus? Se te aproxima, faça. Se te afasta, não faça. Se isso é neutro, não te afasta nem aproxima, não faça. Você precisa querer tudo o que aproxima de Deus, o que te santifica, o que te edifica, o que te transforma, o que te cura, o que te liberta. Você precisa disso. Então, não seja católico perguntando: pode ou não pode? É pecado ou não é pecado? Eu posso ou não posso? O detalhe não é o que posso ou não pode. Aumenta a sua fé ou diminui sua fé? Ou a sua fé continua a mesma? Se sua fé continua a mesma, não faça. Se a fé diminua, não faça. Se sua fé aumenta, faça. Entende? E a gente precisa sempre querer aumentar a nossa fé. Sempre. Na base da oração, na base da adoração, na base permanente, indo para Santa Missas, pelo menos dominicais, mas buscando ir diariamente, indo na sua pastoral movimento que tem na sua realidade, que você participa. Se você não é engajado, busca engajar, a ser servo, a ser um membro de uma pastoral movimento e sirva a igreja, sirva o altar do Senhor. Você precisa dar o seu sim autêntico para a igreja, para alimentar a sua fé. Entende? Porque se você não alimentar a sua fé, ela vai morrer. Como assim? Imagine um cadáver. O que é um cadáver? O cadáver só tá ali a matéria. Você olha e fala assim: não, é o corpo de fulano. Mas só que ele não fala, não abre o olho, não mexe a mão, não mexe as pernas, não conversa, não mexe a cabeça. É o corpo, mas morreu. Entende? Não tem vida. Se não tem vida, morreu. E isso é um grande detalhe. Muitas das vezes nós vamos assim, vivendo desse jeito na igreja. Católico de missa, católico que vai à missa, mas perde a fé. Por quê? O que faz eu e você perder a fé? Muitas das vezes nós estamos indo para a missa por obrigação, que precisa ir. Falta amor. A gente precisa colocar amor naquilo. E querer que aquela palavra seja de fato uma seta a nos guiar. E a gente precisa disso.
Senão você vai ser um cadáver dentro da igreja. Tem muitos cadáveres dentro da igreja. Tem um sepulcro caiado dentro da igreja. Que eu e você não seja esse cadáver. Como assim, Wayne? Como eu posso perceber que eu estou sendo esse cadáver na igreja? Eu estou sem fé. Te pergunto, qual foi a leitura de hoje? Qual foi o salmo proclamado hoje? Qual foi o evangelho proclamado hoje? Qual foi a homilia do padre? O centro da homilia do padre? Não sei, não lembro. Não prestei atenção. Aí eu pergunto, qual era a roupa da pessoa que estava na sua frente? Você vai dizer, você descreve do pé à cabeça. Você sabe contar a história de todo mundo que estava na missa. Você sabe até se tem 20 pessoas ou 30 na missa. Você sabe a hora que a missa iniciou e a missa terminou. Entende? Aí você está identificando que você não tem fé. Você observou tudo ao redor, mas não olhou a coisa mais importante. E aí nós estamos entendendo a coisa. Você está sendo morto dentro da igreja. As coisas que não são importantes você tem olhado. Isso não é necessidade. Isso não nos edifica. Na igreja a gente não vai para avaliar o outro como ele se veste. Na igreja a gente não vai avaliar quem está na minha frente. Não vai fazer contar. Entende? Não vai fazer um censo dentro da igreja. Ver se a igreja está diminuindo ou aumentando. Não. Não vai observar se a igreja está limpa ou está suja. Não. Então muito de vocês ou eu tá indo para a igreja para isso. E significa que nós somos cadáver. Esses cadáveres têm sido eu e você. Entendi? A roupa tá ok. Chega no horário. Você faz o sinal da Santa Cruz, ajoelha, entra na fila da comunhão e vai embora. Você tá com a camisa de igrejeiro. Mas você é um cadáver. Um cadáver. Propriamente um cadáver. Então a gente precisa alimentar a nossa fé. Rezando, orando, prestando atenção na Santa Missa. Porque a palavra de Deus precisa inflamar os nossos corações. A gente precisa transmitir aquilo que a gente crê. Isso precisa nos inflamar de amor. Isso nos leva para águas mais profundas. Imagine só uma árvore caída no chão. Se essa árvore cair no chão, você percebe que daqui a um tempo as flores vão cair, as flores vai tudo soltar e os galhos vai soltando e aquela árvore que era bela, bonita, vai ficar feia, horrível. E a árvore, ela era verde, ela vai ficar toda seca, vai ficar toda feia, horrível. Por quê? Porque ela parou de se alimentar da água, dos nutrientes para se manter viva. Ela se desligou do chão, da terra, ela caiu. O motivo? Talvez foi tempestade, talvez foi um vento, talvez alguém derrubou, alguém golpeou ela com um machado. E muitas vezes é assim, eu e você. O sofrimento nos tira da presença de Deus e você permite. Então são N situações. E o detalhe é, quando eu e você estamos alicerçados, a gente não cai. Tem uma história muito interessante que dois homens pegam uma planta e começa a planta, pega duas sementes e um começa a planta e o outro vai e planta a semente também. E o primeiro que planta, logo brota e começa a dar flores e fica bonito e tarará, tarará. E o outro homem, quando ele planta a semente, nada acontece. Ele continua todo dia regando, adubando, cuidando, ele vai. Mas o outro fica todo feliz e tal, mas ele para de cuidar, porque ele acha que, porque a planta tá bonita, não precisa mais molhar. Ele só vai, aí vai assim, não, quando ela dá sinal que ela tá seca, eu vou lá e molho. Vou molhar. Aí tá assim a planta dele, ele molha de vez em nunca, ele esquece de olhar. E aí vai dizer que aquele outro que estava molhando todo dia, porque ele acreditava, ele confiava que aquela semente ia frutificar, ninguém estava vendo o que estava acontecendo, pois a planta estava primeiramente crescendo para baixo.
E aí o que aconteceu? A planta, quando ela cresceu para baixo, já estava em um nível bom, que ela se alimentava e conseguia cuidar, ela começou a crescer para cima, crescer para cima, crescer para cima, crescer para cima, crescer para cima. E vai dizer que ela ficou uma árvore muito grande e bonita. E vai dizer que tanto que ela cresceu para cima, ela cresceu 2 vezes para baixo. E aí vai dizer que veio o vento. A história é muito interessante. Veio o vento e a árvore, aquela árvore que cresceu só para cima, logo da tempestade logo caiu. Mas a outra árvore, a árvore que cresceu depois, mas cresceu 2 vezes primeiro para baixo, veio o vento da tempestade, ela só balançou, não caiu. Ela permaneceu de pé, pois ela estava ligada, ela estava forte. Isso é muito interessante, meu irmão, muito interessante. Uma coisa que a gente tem que parar e pensar sobre a nossa vida. A gente não pode rezar o dia que nos convém. Não. A nossa fé é como uma fogueira. A gente precisa sempre... A fogueira você precisa colocar sempre na lenha. Senão o fogo acaba, diminui. Você precisa todo dia, toda hora, colocar lenha. Você tem que tomar cuidado com o vento, com a água. E colocar muita lenha. É assim. Entende? Outro detalhe. É como, não sei se vocês conhecem, mas tem lugar que pode chamar... Pode chamar de filtro. E outros nomes também. Mas imagina um filtro. O filtro onde você coloca a água e embaixo, e só na parte superior filtra, e abaixo onde a água que você vai consumir. Aí você vai lá, pega o copo e bebe. Só que se você não colocar em cima para filtrar, embaixo não vai ter água. Se não vai ter água, você não vai beber. Quando você vai procurar, não vai ter. Entende? E a gente não pode procurar a água só na hora que a gente precisa. A gente precisa sempre estar enchendo, mesmo quando você está saciado de sede, para quando você precisar beber água, lá tem a água. Veja, a gente precisa rezar todos os dias. E o maior problema meu e seu é que a gente para de rezar. E o maior problema meu e seu é que nós temos virado católico automático. Só rezam para nossa Ave Maria. E acho que isso tá bom, tá satisfeito. Não, nós temos que aprofundar, alicerçar mais e mais, querer rezar mais para não perder a nossa fé. Ler a palavra, querer fazer o estudo bíblico em casa. Todos nós. Não é só eu, é todos nós. O missionário tem que ler a palavra, mas vocês também têm que ler. Eu te pergunto, que dia você lê a palavra? Eu fico assim todo dia, pegando algo que alimenta a minha fé, me mantém de pé. Então, nós precisamos querer isso na nossa vida. E eu e você precisamos querer isso intensamente para nossas vidas. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Não deixa, meu irmão, não deixa jamais você perder a sua fé. Você que está se afastando da igreja por qualquer situação, realidade, não se afasta, volta para a igreja, vá para a missa, reza o seu texto diariamente, reza a novena, reza o rosário como missionário, mas não deixe de rezar. Faça tudo por amor, por amor. Amém? Nós vamos agora ler um relato que nós deixamos no nosso próprio site. Presta atenção nesse relato que vamos ler agora com muito carinho, muito amor. Lembrando, se você quiser ver ele na íntegra, é só você visitar o site padrepiodepietricino.com.br e você lê lá. Presta atenção no relato que vamos ler a partir de agora, por favor. Desde pequeno, Padre Pio já sentia o grande chamado de Deus à santidade. Enquanto trabalhava a terra, pensava e repensava em quando Francisco dissera acerca de querer seguir a própria vida. Estudava todas as soluções possíveis para ajudá-lo. Percebia como tinha se enganado, não o enviando à escola no tempo certo. Agora se sentia obrigado a reparar o erro cometido. Foi ele próprio que revelou, quando do seu filho já era famoso,
como acabara por tomar a decisão. Eu tinha 5 ou 6 ovelhinhas para o uso da família, contou ele. E certo dia, enquanto o rapaz estava apacentando-as, detive-me a observá-lo e disse para mim mesmo: vejam só, por causa de algumas ovelhas, este filho perde a escola. Dirigindo-me ao meu filho, perguntei-lhe: Franci, quer ir para a escola? Claro que sim, ir para a escola, respondeu o menino. E eu prossegui: ah, você quer ir? Se arrepender, se aprender e não fizer como seu irmão Michele, verá que ainda o faço monge. Uma segunda vez, observando-o de novo, apacentar as ovelhas, disse-lhe, fiz a mesma pergunta: Franci, quer mesmo ir para a escola? Se aprender e não fizer como seu irmão, faço de você um monge. De novo, Francisco asseverou que queria ir para a escola para aprender. Outro dia, foi Francisco que me perguntou: afinal, quando vai me mandar para a escola? Ah, você quer ir? Então vai já para a escola. À noite, falei com minha mulher e decidimos mandá-lo para a escola particular, porque o rapaz tinha ultrapassado há muito a idade do ensino escolar obrigatório. Assim, começou a aventura escolástica do futuro Padre Pio. O seu primeiro professor foi certo Mandato Saginário, a quem os contemporâneos chamavam Pentenacane, pois penteava o cânhamo para fazer sacos e toldos. Era um artesão com certo grau de instrução e por meia lira ao mês ensinava os filhos dos vizinhos a ler à noite. Ao mesmo tempo, Francesco usufruía da ajuda de Cosimo Sococa, irmão de seu amigo Mercúrio, que tinha 17 anos e frequentava os 5 anos da escola elementar. Ao fim de aproximadamente 1 ano, porém, passou para a escola de um verdadeiro mestre, Dom Domenico Tisani. Este queria 5 liras por mês, soma que naquela época era muito vultuosa. Grázio recordava já velho: eu pagava ao mestre 5 liras por mês, ou seja, meio tômulo de trigo. O tômulo correspondia a um volume de cerca de 55 litros. Depois, o rapaz comia outro meio tômulo. Exigiam-me, portanto, um tômulo de trigo por mês para sustentá-lo. Dom Domênico foi incumbido por Grázio de completar o ensino elementar de Francesco e de prepará-lo para os estudos licenciais. Devia iniciá-lo no latim, na literatura e na matemática. Esse relato foi tirado do livro Padre Pio, Um Santo Entre Nós, de Renzo Alegre, página 60.